Sobre café com teu pai. Um cara chamado Breno Faria, 31 anos, casado. Ele produz conteúdos sobre relacionamento. E assim, velho, ele foi denunciado no Ministério Público Federal por misoginia. Na verdade, não existe misoginia. A lei de misoginia não foi aprovada, não está em vigor ainda. Primeiramente, eu não quero defender nem atacar o cara. Só quero trazer verdade sobre o caso. E a imprensa jogou, primeiramente, ele foi bombardeado na rede social e na televisão. Passou notícias querendo cancelar o cara. Beleza? E assim, minha opinião é o seguinte. Ele, Breno Faria, é o defensor da família, das mulheres. Ele defende as mulheres. E ele é contra homem comedor. Na minha visão, o feminismo só fez. O feminismo é, é bom para os homens. Tipo, favorece o homem comedor. Porque as mulheres ficaram muito mais fáceis. Eu estou dando minha opinião, meu ponto de vista sobre a situação. Misoginia não existe ainda, não foi aprovada. Quando for aprovada, se for aprovada, quem falar mal de mulher na internet pode ser preso. Mas isso não acontece. E eu não estou falando mal de mulher nenhuma aqui. Eu só quero dar a minha opinião sobre o caso. Beleza? Breno Faria, ele fala sobre relacionamento e vende cursos sobre isso. Ele fala comportamentos de mulheres que ele acha errado e que como ela deve se comportar da forma correta para conquistar um relacionamento. Muitas mulheres que acabavam sendo rodadas, ficando com vários caras e não paravam na mão de ninguém, conseguiu casar, ter um namoro, até mulheres com filho conseguiram casar, por exemplo, por comprar o curso do cara ou só ouvir o que ele falava na rede social. Derrubaram o Instagram dele. Mas eu vou voltar para esse ponto. O problema de Breno Faria foi o seguinte: ele comprou briga, ele criticou Xuxa, Anitta e Luiz Inácio Lula da Silva. O problema todo desse cara foi esse. Ele bateu de frente com pessoas que são bem. Tem uma influência muito grande, velho. E assim, por isso o fã clube de Anitta conseguiu derrubar o Instagram do Breno Faria, do Café com Teu Pai. E onde ele mais fazia as vendas era nesse pelo Instagram. E assim, o que eu quero dizer, que o cara, ele defendia as mulheres, muitas vezes as mulheres não gostam de ouvir a verdade, mas ele defendia, por exemplo, ele falava de certos comportamentos femininos que não era adequado e que a mulher, para ser valorizada, precisava mudar certas coisas, como exemplo de roupas muito curtas, chamativas, tipo fica postando muita coisa na rede social para chamar a atenção dos homens, que a mulher, se ela quer ser valorizada, se ela quer ter um relacionamento, a mulher que quer ter um relacionamento, que a maioria hoje em dia não quer. A maioria hoje em dia quer ficar no carrossel. Isso é uma realidade do mundo. Isso que realmente está acontecendo. E o cara falava: você pare de frequentar certos lugares, pare de ter certas atitudes que o cara vai te valorizar e vai te assumir. Então, ele é defensor das mulheres e contra o homem comedor, contra o feminismo. O feminismo botou na cabeça das mulheres que elas podem ficar, fazer tudo com todo mundo. E isso estava destruindo a imagem da mulher perante a sociedade. Elas mesmas destroem a própria imagem com esses comportamentos. Aí falam sobre direitos iguais. Acaba virando a libertinagem, sabe? Fazer tudo com todo mundo. E assim eu não quero entrar nesse ponto.
Na verdade, eu quero falar sobre a queda do cara. Misoginia não existe, não tem lei de misoginia ainda, não foi aprovada, certo? Tá em pauta, tá travada. E assim, o que querem na verdade fazer com o cara é exonerar, tipo, fazer que um cara seja exonerado, demitido da Polícia Federal. O cara é policial rodoviário federal há 7 anos e a situação toda é que querem derrubar ele desse cargo, porque um cargo tem uma lei que o cargo federal não pode vender conteúdo na internet e ele ganha mais de 150 mil, se eu não me engano, com os cursos. O salário dele de influenciador digital é maior do que o salário dele de policial federal. Ou seja, é mais vantagem ele ser criador de conteúdo digital do que ser policial, não ter estabilidade. E assim, por que eu resolvi falar sobre isso? Que o tema estava em alta, é um conteúdo que eu acompanho, assisto, acho interessante. Achava, né? O Instagram dele caiu. Ele fazia toda a maior divulgação, 90% através do Instagram. E tem um canal no YouTube dele ainda. E assim, é sobre isso. O cara não é misógino, o cara é defensor das mulheres, defende que as mulheres sejam femininas, não feminista, não seja rodada, que tenha um parceiro, namore e case e construa uma família. E ele foi denunciado por misoginia, mas isso é um fake, porque misoginia não existe. Ele foi denunciado, ficaria mais bonito para a mídia jogar dessa forma em cima do cara. Ele só defende as mulheres e querem derrubar ele desse cargo federal por essa questão. Ele tem empresas que ganham muito grana acima do teto de servidor público. Isso é proibido. E na minha visão, o que vai acontecer com essa denúncia, ele pode, não vou dizer que ele vai perder, ele pode perder o cargo de policial federal, rodoviário federal, e, tipo, é um tiro no pé do cara, onde ele mais fazia divulgação e vendia, ele perdeu também, que é o Instagram. E com todo esse bombardeio da mídia, a rede social em cima do cara, ele, pessoas que compravam o curso dele talvez vão deixar de comprar. E como ele divulgava, não tem como divulgar mais pelo Instagram. Então, tipo assim, o cara foi massacrado. Tipo, tão cancelando o cara. Tipo, foi um cancelamento dele. Ele fez um pronunciamento recente, eu não assisti ainda. Mas o título do vídeo é Sou eu que mais defendo as mulheres nessa P. Então, ele é defensor das mulheres, velho. Não existe o cara falar de certo comportamento feminino que ele acha errado, que as mulheres devem mudar, ser femininas. Não está errado. Isso é liberdade de expressão, não é misoginia, porque misoginia ainda não existe. Eu acredito que não vai passar, porque essa lei é absurda. Mas, voltando ao caso, o cara foi cancelado, passou em várias televisões aí, reportagem criticando o cara e de, mudando a informação, deturpando, né? Deturpando a informação sobre o café com teu pai. E eu tô defendendo ele? Ou tô criticando? Não. Tô falando a verdade. O cara é policial federal, é influenciador. Eu acompanho o conteúdo dele. E assim, eu achei um tema interessante para se falar, que é algo que está na mídia, que está em alta e que repercutiu bastante esses dias. O cara pode perder a farda de PRF, perdeu o Instagram, perdeu as vendas e com o tempo a empresa dele vai parar de lucrar mais se ele vendia mais pelo Instagram e agora não tem Instagram. O cara tem que se reinventar e o pior de tudo isso é ele perder a estabilidade, o dinheiro certo que ele tinha como policial rodoviário federal. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre Café com Teu Pai.
o defensor das mulheres.